Gestão estratégica de remuneração. O que é e como torná-la um diferencial competitivo. Convidados: Gabriela Andrade Mative, Adecco. Marcos Mana, iFood. Moderador: Bruno Piai. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma atração do RH Top 5 2024. Estamos encerrando aqui a nossa primeira trilha de gestão e estratégia e para a gente terminá-la com chave de ouro, o tema será gestão estratégica de remuneração. O que é e como torná-la um diferencial competitivo. Aqui quem está falando com vocês é o Bruno Piai, eu sou editor-chefe de conteúdo do Top RH, do portal RH para você e dos veículos aqui do nosso grupo. Bom, fazendo uma breve audiodescrição sobre mim, eu tenho cabelos pretos, curtos, tenho barba, tenho bigode, olhos castanhos, estou em um fundo iluminado com o fundo verde e também com alguns quadros aqui ilustrando o cenário, certo? Bom, para a gente começar aí o nosso papo, então, para falar sobre gestão estratégica de remuneração, quem vai nos guiar neste assunto é, primeiro, a Gabriela Mative. Ela é diretora de staffing da Adecco, que está concorrendo ao Top of Mind de RH na categoria Consultoria para RH, uma das 5 indicadas deste ano. Gabriela, seja muito bem-vinda. Vou pedir para você se apresentar aí ao nosso público, fazer a sua audiodescrição. Claro, Bruno. Eu sou Gabriela Matini, sou diretora de staffing na Adecco, sou graduada em psicologia, formação em engenharia e finanças e a vida toda trabalhei em serviços. Tenho cabelos pretos, estou de casaco laranja, com um fundo com uma imagem de uma pessoa operacional, um fundo de tela claro. Perfeito, obrigado, Gabriela. E quem está aqui com a gente também é o Marcos Mana. Ele é gerente de remuneração do iFood Benefícios, que é uma das empresas indicadas na categoria de benefícios flexíveis refeição. Oi, Marcos, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vou pedir também para que você se apresente ao nosso público. Olá, Bruno, Gabriela. Primeiro, obrigado pelo convite. É super prazer estar aqui. Sou formado em administração de empresas. Hoje estou como gerente de compensação do iFood e fazendo minha audiodescrição. Tenho cabelos pretos, barba, estou vestindo uma camiseta cinza, estou num fundo com vidro e uma parede cor marrom. É um prazer estar aqui. Espero que esse papo seja muito bom hoje. Muito bom, gente. Eu fico feliz que a gente tenha aí no nosso papo para falar sobre remuneração estratégica duas empresas com uma pegada diferente. A gente tem uma consultoria para RH, uma empresa mais voltada a benefícios. A gente fala do iFood benefícios, mas também tem toda a expertise do iFood por trás, então tem muito conteúdo, muita coisa bacana para trazer. E eu queria começar o nosso papo já indo no caminho do tema do nosso evento, o questionamento que move essa nossa roda de debate, que é como promover, né, uma gestão estratégica de remuneração efetiva dentro das empresas. E para a gente fazer isso, eu acho que nada melhor do que compartilhar um pouquinho do que é feito dentro de casa, do que vocês promovem, do que vocês veem dentro das organizações de vocês. E eu queria começar por você então, Gabriela, que você falasse um pouquinho como que a Adecco enxerga esse tema e também como que a Adecco trabalha nessa questão. A gente fala muito sobre a importância hoje de ter uma remuneração mais estratégica, de ter um cuidado maior quando a gente está tratando sobre essa temática. Então, eu acho que há vários caminhos, várias ferramentas, vários mecanismos para conduzir isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, aí como que isso é feito internamente. Perfeito, Bruno. Bom, muito mais do que como a Adecco faz, como a gente sugere que os nossos clientes façam. Então, a Adecco é uma consultoria de recursos humanos, o nosso negócio é recrutar as pessoas para o mercado. E benefício, hoje, é sem dúvida um diferencial e faz parte de um pacote de remuneração. Então, existe a forma com que a gente trabalha, mas também existe aquilo que a gente, enquanto consultoria,
consegue apoiar e sugerir para os nossos clientes. Como é que a gente constrói isso, Bruno? Acho que uma gestão estratégica tem muita relação com o que é a realidade daquele negócio. Então, acho que o primeiro passo é você identificar qual é o seu público, o que faz diferença para aquela população, o que faz diferença para aquela região, para então pensar num pacote de benefício, num pacote de remuneração que seja adequado para aquela realidade. Então, a Deco trabalha com diversos clientes em diversos segmentos. Quando eu falo do meu público interno, eu tenho uma realidade, por exemplo, de um horário administrativo, de uma necessidade de benefícios e remuneração diferente do que grandes players que eu atendo aqui como logística, indústria. Então, cada segmento ele tem a sua realidade e a sua necessidade. Então, acho que o primeiro passo para a gente entender o que é estratégico e o que é eficaz para o nosso negócio é entender a realidade desse negócio, entender a realidade das pessoas que trabalham para essa organização. Dito isso, posso te contar um pouquinho de algumas coisas que a gente faz dentro de casa e algumas coisas que os nossos clientes fazem. Então, quando a gente fala de benefício, por exemplo, acho que hoje nosso amigo do iFood pode falar sobre isso muito melhor do que eu, com certeza, mas a gente fala muito de cartão de benefício flexível, de você dar para a pessoa a possibilidade dela entender onde é que ela quer utilizar aquilo. Quando você fala de remuneração, também depende muito de qual é o público. Então, remuneração variável, bonificação, PLR, isso funciona? Vai funcionar de acordo com o público que está envolvido. Se você fala de posições mais de base, talvez remuneração variável não seja necessariamente o caminho. Se você fala de posições comerciais, de cargos de gestão, média gestão, acho que remuneração variável faz com que as pessoas se sintam mais parte do resultado daquele negócio. Então, minha sugestão e o que eu faço aqui para o meu time, e o que a gente sugere que os nossos clientes façam entenda primeiro a realidade do seu negócio, entenda o seu público, entenda quem são essas pessoas e o que é valor para elas. Com base nisso, você vai conseguir desenhar uma estratégia de remuneração e benefícios adequada para aquela realidade. Ô Marcos, quando a gente escuta o relato da Gabriela, né, como é uma consultoria de RH que tem inúmeros clientes, a gente sabe que não tem uma receita de bolo para tratar esse assunto da remuneração, porque você tem que ir de acordo com a realidade de cada um. Então você precisa conhecer vários mecanismos, várias ferramentas, ter uma visão mais expansiva do mercado para que de fato trabalhe com mais assertividade com cada realidade dentro desses clientes. E quando a gente está falando do iFood, a gente está falando de uma empresa grande, uma empresa que tem seus colaboradores, tem os parceiros, que agora está se aventurando também nesse ramo de benefícios. Então, eu imagino que o desafio interno de vocês para trabalhar esse lado estratégico da remuneração, ele é bem grande, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que vocês fazem essa administração por aí. Boa. Só um complemento, eu acho que pegando muito o gancho do que a Gabriela falou, eu acho que não existe criar uma estratégia de remuneração sem antes conhecer o mercado que você atua e se conectar com a estratégia do negócio. Eu acho que toda boa estratégia ela começa com a conexão junto ao negócio. Então a gente de RH tem que estar muito próximo e isso é algo que a gente cria muito aqui dentro, essa sinergia com os objetivos e estratégias do negócio. Um ponto que está muito em evidência aqui, eu acho que a gente no iFood preza muito por isso, é identificar quem são de fato essas personas e o que faz de fato sentido para cada uma delas, né? Porque quando a gente olha para a remuneração, e a Gabriela trouxe muito isso para os clientes dela, a gente olha para dentro de casa como pessoas que têm necessidades diferentes. E aqui flexibilidade é um dos pontos que mais pegam a gente, né? Então a gente traz a flexibilidade como algo primordial na hora de definir as nossas estratégias, os nossos mecanismos, os nossos benefícios. Então, olhando muito para esse cenário e pegando um pouco também das análises que a gente tem feito, uma política única, um plano único, uma estratégia única não vai atender 100% dos públicos que a gente tem. Então, olhando até para o exemplo que a Gabriela trouxe de benefícios, né? A flexibilidade dá para
o food lover, né, para o empregado, para o colaborador, a opção dele escolher entre um benefício ou outro, entre VA ou VR. Poxa, a minha mobilidade, ao invés de eu ter um vale transporte, isso tudo traz uma satisfação muito maior quando a gente vai falar de necessidades desses empregados. Então, para mim, o grande objetivo, quando a gente fala de remuneração estratégica e de atender as necessidades desses nossos públicos, né, que a gente identifica, é muito conectar a necessidade individual de cada um. Então, muito por esse caminho que a gente, como iFood, opera e olha para a estratégia de remuneração aqui dentro. Marcos, e a partir do momento que vocês criam essa cultura de olhar para a remuneração de forma estratégica, quais são as mudanças assim mais perceptíveis no dia a dia, na produtividade, no ambiente de negócio? Como você diria que esse tipo de trabalho impacta dentro da organização? Boa. Acho que o primeiro ponto e o principal ponto é satisfação dos nossos colaboradores. Eu acho que cada pessoa, quando ela tem a necessidade individual dela atendida, o comprometimento dela, a dedicação dela, o quanto ela está conectada com o propósito do negócio e entendendo que o negócio também está conectado a ela, é maravilhoso. Então, essa conexão inicial que gera entre pessoa e empresa é um dos maiores ganhos que a gente tem hoje. Ponto 2. Uma vez que você customiza esse pacote de remuneração, esse benefício para a necessidade da pessoa, isso vai além de algo de remuneração. Isso eu ataco a vida pessoal da pessoa. Eu vou estar olhando para a necessidade que ela tem além do trabalho. Isso conecta com algo além da necessidade de dia a dia. Vai estar conectado com o bem-estar dela, vai estar conectada com a qualidade de vida, com o equilíbrio que ela vai ter e como ela vai poder utilizar todo esse pacote no dia a dia dela e na vida pessoal dela, com a família dela, no momento de lazer dela. Então, os ganhos, além de satisfação, de bem-estar, refletem diretamente na produtividade. A gente vai identificar e vai ver colaboradores muito mais motivados, muito mais engajados com o propósito do iFood, quando a gente faz algo que de fato se conecta com o propósito de vida deles. E nesse sentido, Gabriela, o Marcos trouxe essa questão do individual, de você olhar para cada colaborador. A gente sabe que isso é muito desafiador, principalmente quando a gente está falando de uma empresa de grande porte, como o iFood. É um trabalho que exige ali mais tempo, mais atenção. Então eu queria entender um pouquinho sobre estratégias coletivas nesse processo de gestão. O que é mais funcional? Quais mecanismos a gente utiliza? Por exemplo, a gente pode trabalhar com um sistema meritocrático, a gente pode ter uma avaliação 360 graus, um sistema de bônus. Então a gente tem muito essa questão do benefício e essa questão do individual, mas quando a gente tem que olhar também para o coletivo, qual que é o caminho para a gente fazer isso de forma assertiva? Perfeito, Bruno. Bom, acho que quando a gente fala de remuneração e benefício, no final do dia, o que a gente está buscando é engajamento, né? É conseguir reter os nossos talentos. E reter talento nada mais é do que manter as pessoas engajadas. Então, a gente vive uma geração muito diferente da dos meus pais, por exemplo, que as pessoas não ficam 25 anos numa empresa e não estão ali única e exclusivamente pela remuneração. Eles precisam se sentir engajados. E quando o Marcos fala de que benefício vai além de remuneração, eu entendo que é muito nesse sentido, né, das pessoas se sentirem olhadas. Então, olhar para o individual é realmente muito difícil, porque no final do dia as empresas elas trabalham para gerar valor, para gerar um negócio, e é muita gente, são grupos muito grandes e acaba se olhando mais para o geral. Como é que a gente pode fazer isso? Acho que você fazer uma pesquisa com esse público inicialmente para entender o que é benefício, mas acho que já dando,
indícios daquilo que é possível, porque também existe o mundo ideal e o mundo real. Existe aquilo que a organização também tem condição de oferecer. Então, dentro daquilo que eu tenho condição de oferecer, quais são as possibilidades? E aí compartilhar essa escolha com esse grupo, com esses funcionários e entender o que é que faz sentido para essas pessoas. Mas ainda assim, você consegue criar subgrupos. Então, o que é mais importante, por exemplo, para os operadores de produção, não necessariamente é para os cargos administrativos de escritório. Então, eu faria uma organização dessa escolha por público mesmo. Então, essas pessoas, elas trabalham por turno, o que é valor para essas pessoas? Essa região onde a operação, a indústria, enfim, a loja, o que quer que seja, está inserido, o que é que falta ali? Porque benefício e remuneração, ele sempre entra muito no que casa, no que falta. Vou dar um exemplo de uma operação nossa. Nós temos uma operação em Extrema, que é uma região muito rica em logística, tem muitos operadores logísticos e uma empresa X foi lá e falou, olha, é muito difícil conseguir mão de obra aqui, é muito concorrido, vamos então dar um plus no plano de saúde, sem pesquisar, sem falar com a população, sem entender o que faltava naquela região. Pois bem, Extrema é uma região riquíssima no que diz respeito à saúde. Não existe um problema de saúde pública ali, muito pelo contrário. Então, o plano de saúde não fez sentido. Então tá bom, a gente vai fazer Gympass. Ok, a cidade tem 2 academias. Isso faz sentido? Não faz? Então, é estudar a região e estudar o que é valor para este grupo. E dentro desse grupo, o que é valor dentro dos segmentos. Então, o que é valor para a área administrativa, o que é valor para a área operacional, o que é valor para os cargos de liderança e o que é valor para os operacionais. Além disso, definido qual é o benefício que vai ser dado, precisa-se existir uma política construída e clara para todo mundo. Então, aquilo que é acordado não sai caro, né? Então, a gente precisa ter isso muito definido de qual é a política, como é que isso funciona. Se você estiver falando de bônus, especialmente, isso tem que estar muito claro, desenhado e definido. Qual é a meta? A meta ela precisa ser simples e clara. As pessoas precisam saber qual é o caminho a percorrer para chegar naquilo que foi combinado. Se você estiver falando de benefício, por exemplo, como o iFood, como o Marcos, a ferramenta de gestão e apoio disso para o RH ou para as áreas donas de negócio precisa ser muito funcional. Precisa existir um suporte do fornecedor para que essa gestão aconteça. Então, acho que são 2 momentos. Um momento de como construir a escolha, e aí eu faria isso olhando primeiro para o que falta para essa região, porque é ali no que falta que a gente consegue gerar valor, consegue dar um benefício melhor. Segundo, dividir esta operação, subsegmentar essa operação. Então, cargos administrativos, cargos operacionais, cargos de liderança, porque são necessidades diferentes. Benefício e remuneração passa por necessidade. Feito isso, buscar o parceiro e quais são as melhores ferramentas para gerir esse benefício. Além da criação de uma política estruturada de o que esse benefício funciona, qual é o caminho a percorrer para que eu tenha esse benefício. Então, exemplo, a empresa ela dá curso de idioma. Ok, mas quais são os pré-requisitos para que você tenha direito a esse benefício? A empresa fornece Gympass, tem horário flexível. Ok, mas o que diz para que eu consiga ter esse benefício? Políticas claras e simples, com metas fáceis no sentido de claras para todo mundo do que vai ser atingido, é essencial para que um pacote de benefício e remuneração aconteça de uma forma adequada, porque senão aquilo que era para ser um benefício se torna um problema. Porque se a pessoa não entende o que ele tem que fazer para conseguir, aí você cai num discurso de, mas a empresa diz que faz, mas não faz, né? Então, aquilo que era para ser bom se torna um problema. Então, acho que a gente precisa olhar para esses 4 fatores. Primeiro, definir os benefícios com base a um estudo de segmento e de região onde aquela empresa está localizada. Segundo, comunicar e construir políticas adequadas para isso. Terceiro, ter metas claras e objetivas. E quarto, ter um parceiro que você consiga construir e ter ferramentas de gestão para seguir com a construção desse benefício. Muito bom. E Marcos, é muito legal isso que a Gabriela trouxe, porque eu acho que a gente tem muito aquela cultura, principalmente falando de benefícios, que a gente olha para a qualidade, mas a quantidade é atraente, né? Quando a gente vê aquela listona de benefícios, a gente nem sabe, a gente vê lá VR, VA, a gente não sabe o valor, mas tem uma lista ali, tem a quantidade.
E as empresas acabam muitas vezes também indo na onda do mercado, do que é moda, do que está em alta. Não faz isso que a Gabriela falou, de ter uma pesquisa, de ter um cuidado a mais. E no fim vira uma situação onde o funcionário está recebendo um benefício a mais, ele não está feliz, acaba sendo um custo. Peraí que o Herbert disse que a gente vai refazer essa pergunta. Então vou começar ela de novo. Foi a minha aqui, desculpa, pessoal. Ah, tá. Beleza, então 1, 2, 3. Marcos, é muito legal isso que a Gabriela trouxe, porque eu acho que a gente tem uma cultura hoje de olhar para os benefícios mais como quantidade do que qualidade. Aquela lista de benefícios na nossa frente é muito atraente. Vamos combinar que quando a empresa ganha pontos, quando abre uma vaga e está lá, aquele monte de benefícios. Aí você vai ver o benefício, é um VA de R$25, mas está lá, vale alimentação. E é muito importante fazer essa ressalva, porque muitas vezes a verba que você tem para um benefício, ela é destinada a um benefício que não funciona, acaba gerando um custo, acaba desengajando as pessoas, então é uma situação aí que causa um prejuízo para todo mundo. Então eu acho muito legal fazer esse reforço, vocês que são especialistas em benefícios, desse cuidado, né, de muitas vezes olhar um pouquinho também para o menos é mais, talvez fortalecer um benefício que já exista, em vez de tentar oferecer algum benefício novo, que pode ser que para aquele momento, para aquela região não faça tanto sentido. Então eu acho que de certa forma é importante também muitas vezes ter um pouquinho esse olhar, não ter medo de arriscar nesse sentido, porque a quantidade, em algumas situações, pode ser grande, mas a qualidade deixa a desejar, né? Boa. E você está 100% certo, Bruno. Acho que o grande ponto que eu trago aqui é guiar as decisões através de dados, né? O iFood é uma empresa que ela opera 100% no formato de benefício flexível, né? Então, muitas vezes a gente tem essa listona grande, as pessoas têm a liberdade de optar pelo que faz mais sentido daquele momento da vida dela, mas muitas vezes esses benefícios não estão sendo usados. E aí vem aquela grande dúvida. Por que eles não estão sendo utilizados? Eles não estão sendo utilizados porque as pessoas realmente não veem sentido nele? Ou eles não estão sendo utilizados porque não temos um bom serviço dentro desse um fornecedor bom, né? Como passou em um dos 4 pilares que a Gabriela trouxe. Poxa, a gente tem que ter um fornecedor bom, mas será que é o fornecedor? Será que o benefício não faz sentido? Então a gente tem momentos de escuta das pessoas, né? Nós temos aqui uma ferramenta que a gente chama de Fala Aí. Então dentro dela a gente pergunta como que elas estão enxergando o pacote de remuneração delas. E a gente abre para que as pessoas comentem, né, sobre esse pacote de benefícios. Além disso, a gente usa dados para analisar a utilização, para olhar por que esses dados, esse benefício não estão sendo utilizado, como que a gente consegue aumentar o engajamento / a utilização de um benefício, visto que ele, vamos dizer assim, que ele é um benefício que tem um objetivo, né, que ele tem um objetivo por estar ali, e que a gente gostaria que ele fosse mais utilizado. Então, através dessas pesquisas que a gente escuta, né, que eu acho que a Gabriela falou um ponto perfeito, quando você vai fazer a definição de um pacote. A gente entende, né, como eu trouxe um pouquinho ali atrás, sobre essas personas, e aí a gente vê esses movimentos dos grupos, né? Personas não vai tanto no indivíduo, vai mais naquele grupo, né? Então entende os movimentos desse grupo. Então hoje o iFood é um grupo de colaboradores extremamente jovem, que valoriza muito mais um benefício de curto prazo, um auxílio viagem, algo nesse sentido, do que algo de mais longo prazo, fazer um upgrade, por exemplo, no seu seguro de vida ou algo nesse sentido. Então a gente analisa essas tendências e comportamentos dos públicos para que a gente de fato possa deixar, mesmo que tenha esse listão, mas que esse listão de benefícios tenham benefícios que façam sentido para as pessoas e não ter aquela lista só para falar de volume. Como você falou, tem um VA, mas é um VA de R$100, que, poxa, no final do dia não vai resolver a necessidade das pessoas. Então,
dados. Eu acho que esse é o grande aliado que a gente tem que ter quando vai tomar uma decisão, quando vai olhar se está fazendo sentido ou não esse pacote de benefício. Eu acho que a gente está trabalhando bastante para esse lugar mais data-driven, né? Para esse lugar guiado por dados, para tirar um pouco a subjetividade, o feeling, e conseguir tomar decisões mais assertivas e que essas mudanças façam sentido. Eu acho que esse é a grande aposta que a gente tem aqui. Ô, Gabriela, e sobre tudo que a gente está tratando aqui, né, esse lado estratégico da remuneração, dos benefícios, vocês que têm experiência com diversas empresas, diversos clientes, é muito diferente quando a gente está falando de todo esse processo para uma grande empresa e para empresas menores. O Marcos, por exemplo, deve comer iFood todo dia, almoço, janta, tá o Marcos pedindo iFood, e nós, meros mortais, né, a gente nem sempre consegue todo dia entrar no aplicativo e fazer a festa, né? Mas brincadeiras à parte, eu queria entender um pouquinho, então, como que vocês tratam isso falando de PMEs, por exemplo, saindo um pouquinho desse universo das grandes empresas? Perfeito. Bruno, acho que você leu minha mente, assim. Essa era a minha pergunta para o Marcos, se você me permitisse fazer uma pergunta. Qual é o ponto? Não acho nem que é a empresa grande ou a empresa pequena, porque no final a gente fala das pessoas. Então, quando a gente fala de benefício, estratégias de remuneração e benefícios, a gente está falando das pessoas, muito mais do que da organização. Então, a minha questão passa muito pelo cuidado que a gente tem que ter, às vezes. Pode parecer bobo o que eu vou dizer, mas o cuidado com o excesso da tecnologia. Veja, na Deco, a vertical que eu represento, eu atendo staffing, que nada mais é que mão de obra temporária. Então, a gente tem um volume insano de vagas e que são cargos de entrada, posições muito operacionais. Às vezes, primeiro emprego, às vezes pessoas que não terminaram o ensino fundamental, regiões muito remotas no país. Então, o acesso à tecnologia, que para a gente, para o nosso mundo aqui no Sudeste, parece uma coisa muito comum, não é. E, além disso, a compreensão. Então, o que eu já vivenciei, tá bom? Principalmente quando a gente fala olha, você tem uma cartela infinita de benefícios, você vai escolher e escolher no cartão qual vai ser o benefício, você vai direcionar. As pessoas têm dificuldade de compreender esse processo. Né, de como é que eu uso. Às vezes está deixando de usar o benefício porque não sabe usar, porque não tem alguém ali no dia a dia com cuidado e zelo para explicar como é que aquele processo funciona. Então, acho que a tecnologia ela é incrível, vem nos ajudar imensamente em muitas coisas, mas a gente não pode deixar de lado o contato humano, né, o contato humanizado. Então, a minha preocupação quando a gente fala de estratégias de benefício e remuneração não é para a nossa realidade aqui no Sudeste, não é para as pessoas que com graduação completa, cargos de analista, média gestão, diretoria, enfim. É quando a gente fala dos cargos de base. O que é valor para essas pessoas, às vezes é muito menor, muito mais simples de ser resolvido do que o montante, né? Então, aquilo que você trouxe de, a gente não pode cair na moda. Em algum momento da vida, academia, Gympass, isso virou moda. E que valor isso tem para aquelas pessoas que às vezes giram turno de 6 por 1, mal tem tempo de estar em casa, quem dirá de concluir o resto. Então, esse cuidado com esse público mais operacional, para esses cargos de entrada, ele é muito importante. Nada adianta a gente ter, como você mesmo trouxe, uma lista infinita de benefícios se a gente não olha para o básico, que é ensinar essas pessoas a utilizarem esses benefícios, é ter esse cuidado. Então, que tipo de acesso a gente dá para essas pessoas? Como é que faz a gestão disso? E aí, o que eu percebo, tanto enquanto a Deco, mas para os meus clientes, que aqui o RH tem um papel fundamental de apoio e auxílio dessas pessoas. Hoje, o RH ele tem um papel muito estratégico, ele não é mais área de apoio, não deveria ser área de apoio. Ele tem que estar vinculado diretamente ao negócio. Ele cuida das nossas pessoas, ele cuida das pessoas que fazem com que o negócio gire, com que as coisas aconteçam. Então, o RH ele tem um papel fundamental, é quem de fato precisa estar muito alinhado com as plataformas de gestão desses benefícios e com os desenhos e estratégias de remuneração e benefício para que consiga auxiliar essas pessoas. Porque eu entendo que existe um gargalo aqui, que talvez, mais do que não seja valor ou benefício para ela, eu não sei usar, eu não sei como é que eu acesso, eu não sei o que eu faço com isso.
Então, aqui o RH tem um papel importante e precisa trabalhar de mão dadas com empresas como a do Marcos, por exemplo. Porque senão as coisas elas não acontecem e, de novo, aquilo que era para ser um benefício se torna um problema, né? Na mão do RH e na mão do colaborador. Boa. Bruno, se eu puder complementar, e assim... Com certeza. Você trouxe pontos super relevantes aqui e que eu super concordo. Eu acho que a gente está falando de, mais uma vez, né, o reforço dessas personas, né, desses públicos. E aí, Bruno, só para falar, acho que assim, você falou, pô, você queria usar o iFood todo dia, né? Para quem tem o nosso iFood Benefícios, tem uma vantagem aqui que é ter o clube, né, gratuitamente, com desconto, frete grátis, etc. Então já é aproveitando a brecha aqui para fazer esse merchan de que, poxa, o iFood Benefício pode te ajudar a realizar esse desejo. E em paralelo, Gabriela, acho que tem um ponto importante que, pegando ainda da tua primeira fala e conectando com esse ponto. Eu tive também experiência em indústria em outros ambientes, em outros segmentos, e a gente vê muito o que funciona para um analista, para um cargo de liderança, coordenação acima, não funciona para o chão de fábrica. E eu acho que na primeira fala tua você falou que a escolha do fornecedor é algo extremamente importante para ajudar nesse lugar de satisfazer as pessoas, de engajar as pessoas, de entregar o que de fato faz sentido para elas. Usando mais uma vez, eu acho que o exemplo de dentro de casa, que a plataforma do próprio iFood Benefícios, eu acho que ela foi construída olhando muito para essa experiência, não só de quem está usando, o usuário final, mas do RH. Eu acho que a gente nasce muito desse lugar, essa conexão com a figura do RH, que é o grande fomentador, né, da utilização, da flexibilidade, do conceito, do contexto, da operação do dia a dia, que é algo muito difícil de se fazer. Então, quando a gente pega uma ferramenta, um fornecedor que te ajuda nesse lugar, com certeza ele vai trazer uma facilidade no dia a dia. Então, a escolha de um fornecedor é tão importante quanto a escolha de um benefício. E ainda para complementar e para fechar aqui, eu vejo o grande diferencial para, por exemplo, esse público, né? A gente fala de usar dados, de usar inteligência artificial, que é algo que a gente não falou aqui ainda, mas que é algo extremamente relevante nesse momento de mundo que a gente está vivendo, mas em nenhum momento a gente pode deixar de considerar a decisão final ser a nossa liderança, ser o nosso time de RH, como que essa conexão entre a tecnologia com as pessoas, a gente não pode perder isso, né? Como que ela se torna um aliado do outro e potencializa essa grande entrega, né, que a gente fala aqui quando olha para uma estratégia de remuneração, para uma estratégia de benefício e para a escolha, né, desses fornecedores e de quem, de fato, vai atender às necessidades das pessoas, que é o que é o grande nosso grande foco nesse papo. Fantástico, eu só tenho a agradecer aí tudo que vocês trouxeram. Eu acho que a gente não podia ter fechado de melhor maneira aí a nossa primeira trilha do Sync 2024. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de vocês. E eu faço o reforço aí para você que está nos assistindo. Espero que você tenha gostado de mais essa atração. Essa trilha ainda pode ser acessada, tá bom? Vocês têm até o final do dia para conferi-la. E a partir do dia 11, ela estará no nosso canal do YouTube, no Top of Mind de RH, certo? Ainda tem muito evento pela frente, tem muita coisa bacana para você acompanhar aqui no Sync, tem muita trilha ainda para rolar. E fica o convite também a você, profissional de RH, para votar no Top of Mind de RH, certo? É só fazer um cadastro bem rapidinho, ir lá e votar nas suas empresas e profissionais favoritos. Esse ano a gente bateu recorde de votos na primeira fase, e contamos com você para bater também essa marca agora na segunda etapa. Fechou? Obrigado, gente, pela companhia. A gente se vê ainda ao longo do evento, certo? Falou para todo mundo.
As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.